palavra que eu tenho hoje é quando você solta, Deus age. O que você está precisando soltar? Vamos ver o que você está precisando soltar hoje? Vamos trazer essa consciência? Eu peço ao Senhor que as palavras que saem da minha boca sejam dele e não de mim. Que entre no seu coração como música e provoque transformação. Amém? Quando você solta, Deus age. Quando você solta, Deus age. E eu quero que você pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia em Mateus 12, 43 ao 45. Esteja com o coração aberto. Se alguém puder escrever aqui embaixo, para as pessoas acompanharem, Mateus 12, 43 ao 46. Eu vou colocar uma música aqui, que foi uma música que foi a primeira música gospel que tocou no meu coração, sabe? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Os Sonhos de Deus, Gabriela Rocha. Eu falava que eu não gostava de música gospel, não sei o quê. Quando eu apaixonei foi de uma vez. Obrigada, pessoal. Mateus 12, 43 ao 40. Será que eu falei 46? Mas é 45. Vamos lá. Pega a sua Bíblia aí. Deixa eu só tirar o café aqui para não derramar a minha Bíblia. Vamos lá, pega a sua Bíblia. Mateus 12, 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a casa onde saí. Quando volta, a encontra desocupada, varrida e vazia. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E os últimos atos desse homem serão piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Olha como que isso é forte. Olha como que essa palavra é forte. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas talvez você conheceu Jesus, você entendeu o poder dele, você entendeu que você é filho dele. Já eu paro um pouquinho para vocês fazerem perguntas, tá, meus amores? Talvez você conheceu Jesus, você sabe que tudo que sai de bom de você vem dele. E o que sai de você que é ruim, vem de você mesmo. Porque a nossa natureza é pecadora, a nossa natureza é perversa. E aí você até conhece Jesus, talvez você até vá à igreja, talvez você aceitou o Senhor, se batizou, né? Deus foi lá, limpou a casa, como tá aqui no versículo 44, né? Varreu a casa, limpou a casa, só que a casa tá vazia. Se a sua casa estiver vazia, os demônios que saíram vão voltar. O demônio que saiu vai voltar com mais 7. E os seus dias serão piores do que os primeiros. Meus amores, eu preciso dizer para vocês que onde há grito, onde há xingo, onde há desrespeito, há demônio. Se da sua boca sai gritos, xingos, desrespeito, tem demônio aí que precisa sair. E não adianta você conhecer Jesus, não adianta você ir à igreja, se a sua casa ainda estiver vazia. Vazia. O demônio vai falar assim: opa, eu saí daqui, essa casa estava uma bagunça, agora a casa está varrida, limpa e vazia. Vou fazer festa. Que fichas caem aí? Que fichas caem? Quantas vezes a gente começa a nos encher do Espírito Santo, começa a buscar a presença do Senhor e larga para lá? Quantas vezes nós amamos mais as bênçãos do que o abençoador? Tem coisas na sua vida que não aconteceram ainda porque você está idolatrando a bênção e deixando Deus de lado. O seu coração precisa ser dele, totalmente dele, de mais nada e nem ninguém. Tem pessoas que estão aí idolatrando o casamento, por isso não se casam. Tem pessoas que estão aí idolatrando o filho, por isso que a relação está um caos.
Tem pessoas que estão aí idolatrando o dinheiro, idolatrando o trabalho, e a saúde está indo pro ralo, a família tá assim, à beira da falência. Que fichas caem aí? E aqui, quando a gente fala sobre isso, sobre o espírito imundo que sai do homem, anda por lugares áridos, busca repouso, não encontra. E quando ele volta à casa que ele morava, a casa está desocupada, varrida, limpa e vazia. Então ele traz 7 outros demônios piores. E eu quero que você analise como que está o seu coração. Você está liberando perdão? Quando você solta, Deus age. Quem que você precisa perdoar aí? Meus amores, vocês precisam saber que nós somos corpo, alma e espírito. Assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Então, tem legalidades que a gente dá no mundo espiritual para que espíritos geracionais ajam na nossa vida. Espíritos que tinham domínio sobre o seu avô, seu pai, a sua mãe, a sua avó, tá tendo legalidade aí na sua vida. E aí? E aí? Que fichas caem? Perdão. Quem que você tá precisando liberar o perdão hoje? E eu creio que enquanto eu falo isso com você, o seu coração queima, vem a memória de alguém que você precisa liberar o perdão aí. Quem você tá precisando liberar o perdão? Talvez você julgou demais a sua mãe e tá essa mulher masculina, embrutecida, grossa, mal educada igual a ela. Talvez você julgou demais o seu pai e você está se relacionando com homens que agem de uma forma pior do que o seu pai. Quem você precisa liberar o perdão hoje? Quando você solta, Deus age. Deus age. Pessoal perguntando sobre a constelação, só clicar no meu link da bio e vai lá e já conversa com a minha equipe para agendar a sua constelação. Você que quer entrar na minha mentoria Mente Milionária, mentoria de 30 dias de acompanhamento comigo, só clicar no link da bio do meu Instagram também. Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo vai estar o link, tá? E aí essa é a minha pergunta, o que você precisa soltar para Deus agir? Melhor, vou melhorar essa pergunta aqui. Quem você precisa soltar para Deus agir? Porque, meus amores, não se engane. Aquela pessoa que você não perdoa é como se você carregasse ela nas costas. Letícia, eu tive um primeiro namorado que foi abusivo comigo. Eu não consigo perdoar. Eu tenho raiva dele. Você vai continuar carregando ele nas costas e atraindo pessoas piores do que ele. Letícia, você não sabe. O meu pai me rejeitou. O meu pai pediu minha mãe para me abortar. Eu não vou perdoar. Vai continuar carregando o seu pai nas costas e mais, os demônios que seu pai carregava para fazer todas aquelas maldades, você vai carregar junto. Letícia, minha mãe não me amou o quanto eu gostaria. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada que a sua mãe faça ou deixe de fazer que vai mudar o fato dela ser a sua mãe. E toda vez que você julga a sua mãe, julga o seu pai, você está julgando a Deus. Você está falando assim, oh Deus, você não foi bom o suficiente. Olha o pai e a mãe que você escolheu para mim. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Até as nossas dores, até a rejeição que você viveu lá na infância, tem um propósito. Tem um propósito. Muitas vezes, meus amores, nós precisamos sofrer na infância para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu me lembro que uma vez eu falei assim, Deus, por que, Senhor, que eu tive uma infância tão escassa? Sabe? Eu falei assim, Deus, por que eu tive uma infância tão escassa? Não podia ter nenhum aniversário, um bolo de aniversário, um presente. Não tinha nada. E aí ele falou comigo, imagine você com um pai presente, que te amasse muito, uma mãe carinhosa, que te amasse muito, uma condição financeira muito boa,
você não teria ido para longe, você não teria ido buscar o propósito que eu tenho na sua vida. E eu falei assim, realmente, eu teria ficado naquela zona de conforto. Quantas vezes você reclama daquilo que Deus proporcionou na sua vida, que gerou dor, mas que te levou para um lugar que é o centro da vontade dele? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que você precisa soltar hoje? Comenta aqui embaixo. Quem tem dificuldade de perdoar? A verdade cura. Coloca aqui embaixo. Gente, calor. Deixa eu ligar o ar. Quem aqui tem dificuldade de perdoar? E eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa sanguínea. E no início, quando eu comecei o processo, né, de estudar terapia, estudar eu mesma, né, saber as feridas que eu carrego, eu falava assim, gente, mas eu perdoo todo mundo, mas eu não carrego mágoa de ninguém. Eu falava isso. E quantas pessoas estão aqui hoje falando que não carrega mágoa de ninguém? Eu tinha bruxismo, já quebrei o dente da frente 3 vezes em 1 mês, gastrite, herpes, refluxo, tudo característica de quem não consegue perdoar, de quem não engoliu as coisas que aconteceu. Quem tem bruxismo, por exemplo, não consegue perdoar a si mesmo. Aquela boazinha que faz tudo pelo outro e esquece de si, tem bruxismo, tem gastrite, tem refluxo, engole sapo. Então, eu tinha certeza que eu perdoava todo mundo, que eu era assim, o anjo de candura. Mas os seus resultados vão dizer a verdade. Se a sua vida financeira está travada, tem falta de perdão aí. Se o seu relacionamento está travado, tem falta de perdão. Se a sua vida está travada em alguma área, tem falta de perdão aí e precisa trazer consciência. Meus amores, tem traumas, tem mágoas que a gente carrega que está no inconsciente. Nós precisamos trazer consciência para curar. Para curar. Há um tempo atrás eu falei assim, olha, tem uma questão na minha vida que está travada e é algo com a minha mãe, mas eu não sei o que é. Eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que é. E olha que eu libero perdão com força. E aí eu comecei a orar, fiz algumas dinâmicas até que veio a consciência. Olha a mágoa que eu estava carregando dentro de mim e eu tive que trazer consciência. E é isso que eu trago na mentoria. A mentoria Mente Milionária, eu vou te ajudar a tomar consciência dos traumas que estão aí te paralisando, te amarrando, te acorrentando ao passado. E aí veio a consciência. Nós carregamos traumas da barriga, do ventre da mãe. Os traumas, as nossas crenças, né? Nossa crença de identidade, ela é formada de 0 a 12 anos, principalmente de 0 a 7. E o que aconteceu comigo no ventre da minha mãe? Eu percebi que o padrão que eu estava vivendo, eu estava me diminuindo. Eu falei assim, gente, por que eu estou me diminuindo aqui em algumas situações? O que está acontecendo? Qual era o trauma que eu estava ali julgando a minha mãe, cobrando? Letícia, o que é julgamento? Julgamento é você cobrar, é você criticar, é você ter pena. Aquela filha, aquele filho que está sempre querendo salvar a mãe, tem pena e a vida vai travar. Vai travar. Sabe qual era o trauma, gente? Que eu tava ali carregando, cobrando a minha mãe de forma inconsciente. Antes de mim, minha mãe teve gêmeas. Só que minha mãe levou um susto. Entraram 3 pessoas brigando lá em casa, com arma e tudo. E ela levou um susto e ela entrou em trabalho de parto com 7 meses. Na época não tinha estrutura. As meninas, as gêmeas, não sobreviveram. 3 meses depois, minha mãe em luto, né? Em luto pela perda que ela teve das gêmeas. Imagina você ficar 7 meses carregando aquele barrigão e depois perder aquelas crianças. Minha mãe estava em luto. E 3 meses depois, quem estava naquela barriga? Eu. E o trauma que eu tinha é que minha mãe não conseguia me enxergar. Minha mãe não conseguia se alegrar. Ó, eu chego a arrepiar. Minha mãe não conseguia se alegrar comigo dentro do ventre, porque ela ainda estava olhando para o luto, para a dor. E de forma inconsciente, eu estava julgando a minha mãe, eu estava cobrando a atenção da minha mãe, porque ela não me deu essa atenção lá no ventre dela.
E eu tive que liberar esse perdão. Só que primeiro eu tive que trazer consciência daquilo. Quantas coisas você está carregando aí, estão te aprisionando aí, você precisa soltar por falta de perdão. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui e eu estou falando com alguém. Eu estou falando com alguém. O pessoal está perguntando qual terapia que eu fiz. Eu sou formada em constelação familiar à luz da Bíblia. Sou formada em terapia sistêmica. Sou formada em coach. Tem várias formações, libertação espiritual, várias formações, tá? E aí eu preciso te dizer uma coisa. Você que tem dificuldade de perdoar e talvez aqui já veio até a consciência de quem você precisa perdoar, pedir perdão, né? Porque essa questão da minha mãe eu precisava pedir perdão. E eu usei as ferramentas que eu tenho aqui. Você não precisa, quando você tem questões com alguém de liberar o perdão, você não precisa ir até ela. Porque quem precisa se libertar é você com si mesmo. E eu tive que fazer uma dinâmica para pedir perdão à minha mãe, porque eu estava cobrando dela aquilo que ela não tinha para dar. Porque eu estava cobrando dela algo que não tinha como ela me dar. Ela estava vivendo aquele luto, ela não esperava que eu estivesse no ventre dela. E eu te digo mais, todos nós temos em algum nível o trauma, a ferida da rejeição. A rejeição vem do nosso genitor do mesmo sexo. A ferida da rejeição vem do nosso genitor do mesmo sexo ou de quem nos criou que é do mesmo sexo. No caso da mulher, a ferida da rejeição vem da mãe. No caso do homem, a ferida da rejeição vem do pai. Todos nós carregamos uma ferida de rejeição em algum nível. E nós precisamos ser maior do que as nossas feridas. Você precisa ser maior do que a sua ferida. Eu gosto muito de usar o exemplo do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, olha quem ele é, o fenômeno que ele é. Cristiano Ronaldo, a mãe dele tentou abortá-lo várias vezes. E olha quem ele se tornou. Só que ele foi maior do que as feridas que ele sofreu. Ele soltou. Quem você está precisando soltar hoje para Deus agir? O perdão, gente, não é sobre o outro. Muitas vezes a gente carrega mágoa e rancor, falando assim, eu vou perdoar fulano, eu vou perdoar ciclano. Perdão não é sobre o outro, é sobre você. É você se libertar desse lixo fedorento que você carrega. Quando você não perdoa, você é um imã de coisas ruins. Imagina um saco de lixo bem fedorento. Imagina um saco de lixo bem fedorento. Você já viu um saco de lixo bem fedorento? Com borboletas, pássaros ao redor? Perto de um saco fedorento de lixo, só tem mosca, urubu, barata, só coisa ruim. Você se torna um imã de coisas ruins quando você não perdoa. E aí? Você quer continuar com a sua vida um caos? Letícia, mas o meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo. Você não é o juiz da vida de ninguém. Quando você quer sentar na cadeira de juiz, na cadeira de Deus, olha quão orgulhoso você está sendo. E eu preciso te dizer, quando você não perdoa, quem perde é você. Quando você não perdoa, você perde dinheiro, sua vida financeira trava. Quando você não perdoa, você perde saúde. Gente, vocês não têm noção de quantos alunos que, quando entram na mentoria, quando entram em algum curso meu, quando eu atendo, perdem peso. Eu tenho alunos que perdem 8 quilos, 15 quilos. Peso emocional. Quantas pessoas estão aqui que fazem dieta, fazem academia e falam, Letícia, eu não sei o que faz, eu não emagreço. Não vai emagrecer mesmo, porque o peso que você carrega é emocional. Emoções ruins pesam. Pesam. E aí? Quando você não perdoa, você perde a paz. Quando você não perdoa, você perde o controle da sua vida. Porque quando você não perdoa, é como se a sua vida fosse um carrinho de controle remoto, mas o controle não está nas suas mãos. Não está nas suas mãos. Quando você não perdoa, você perde tudo.
Então, você precisa soltar. Quem tem coragem, coloca aqui embaixo quem você precisa soltar hoje. Quem você precisa perdoar, pedir perdão hoje. Quando você solta, Deus age. Seu pai e a sua mãe podem ter errado muito, eles não são perfeitos, mas você também não é. E você, mulher que está aí julgando a sua mãe, se você não liberá-la, você vai se tornar uma pessoa pior para os seus filhos do que ela foi para você. Você precisa saber que o que os seus pais fizeram com você é reflexo da criação que eles tiveram. Gente, esse final de semana eu estava na casa dos meus pais e eu vi meu pai me tratando de uma forma tão gostosa, sabe? De cuidado, de um homem masculino que cuida, até de pegar a sacola da sua mão e levar. Só que o meu pai, ele veio de uma criação que meu avô batia muito nele, espancava. Ele veio de uma família onde meu avô bebia e batia nas pessoas e maltratava as pessoas. E o meu pai, eu nunca ouvi um palavrão da boca do meu pai. Meu pai nunca tocou um dedo em mim. Só que quando bebia, era insuportável. Quando bebia, as palavras dele feriam muito. Ele magoava a gente. E quando eu preciso te dizer, quando você cura, quando você muda, as pessoas ao seu redor mudam. Quando eu comecei esse processo de me curar, de me libertar, o meu pai parou de beber. Meu pai parou de beber em março de 2023. Meu pai virou outra pessoa. Outra pessoa. Antes a gente não conseguia tomar um café em paz, a gente não conseguia fazer um churrasco em paz. Ele começava a beber, desrespeitar todo mundo, ser grosso. Já vi meu pai levantar a mão para dar um soco numa prima nossa. Mas por quê? Meu pai estava carregando os pecados do pai dele. Meu pai estava carregando mágoa, falta de perdão ao pai dele. Estava carregando os demônios geracionais. E você? Onde há xingo, onde há grito, onde há briga, há demônio. E você? Talvez você está indo na igreja, né? Vai na igreja toda semana, mas só senta na roda de fofoca, cuida da vida de todo mundo, só fala coisas ruins, só amaldiçoa os seus filhos. Quem você está precisando soltar hoje? Comenta aqui embaixo. Quem você precisa soltar hoje para Deus agir? Talvez você está aí querendo ter um relacionamento amoroso. Esses dias atrás, Deus falou assim, olha, manda uma mensagem para uma pessoa próxima da minha família. E aí eu mandei mensagem para ela, eu falei assim, olha, Deus disse que o seu varão, seu marido está pronto, só que você não está. Você ainda está muito presa ao seu ex-marido e muito presa ao seu pai. Vai liberar ele. E eu passei algumas dinâmicas para ela fazer, alguns perdões para liberar, e assim ela está fazendo. Tem coisas que você até diz que quer viver, mas você não está fazendo nada para acontecer. Nada para acontecer. Que fichas caem? A Alessandra disse, eu sou primeiramente a minha própria inimiga. Quantas vezes nós somos o nosso carrasco? Gente, eu falo que muitas vezes eu tive mais facilidade em perdoar as outras pessoas do que em me perdoar. Porque eu queria ser perfeita, me cobrando muito, me julgando muito. Qualquer coisinha que eu fizesse de errado, eu ficava me martirizando, me punindo. Quantas vezes você tem sido o seu maior carrasco? Vou abrir aqui um minutinho para vocês trazerem perguntas. Traz aqui antes de eu continuar, porque tem mais alguns versículos que eu quero compartilhar aqui. Quem você precisa liberar hoje? Dúvidas, perguntas, coloque aqui embaixo. O pessoal perguntou sobre a mentoria Mente Milionária. É uma mentoria onde você fica em acompanhamento comigo durante 30 dias. 30 dias eu tô com você. É um acompanhamento diário. É um processo profundo de quebra de maldições hereditárias que estão aí passando de geração em geração na sua família, de quebra de crenças limitantes. Você vai passar por uma metanoia, uma mudança de mentalidade, tá? Você vai passar por processo de cura de traumas emocionais, traumas que estão aí no seu inconsciente.
ler como é que eu acesso esses traumas inconscientes. Precisa de um processo profundo como a mentoria, e é isso que eu trago. Você vai acessar, opa, tem um trauma aqui. Eu tive uma aluna que tinha 10 anos que ela estava em um divórcio litigioso. Um divórcio que estava assim, tirando a paz dela, ela com crianças pequenas, e todos os bens estavam no nome do ex-marido e não saía. E quando ela entrou na mentoria, no primeiro encontro, são 4 encontros ao vivo, sempre às terças-feiras, 19 horas, horário de Brasília. Quem não pode estar no encontro ao vivo, no dia seguinte está liberada a gravação para a pessoa assistir e já trazer suas demandas e dúvidas. No primeiro encontro eu falei com ela, olha, você tem um trauma de abuso aí. E ela falou assim, Letícia, não tem, porque eu não lembro. A maioria dos nossos traumas profundos, a nossa mente, na tentativa de nos proteger, trava aquela memória, bloqueia aquela memória. Só que enquanto a gente não tem consciência, a gente não consegue se curar. E eu acho que no segundo ou terceiro encontro da mentoria, em uma das dinâmicas que eu trago, ela acessou esse trauma de abuso. Gente, divórcio litigioso, 10 anos sofrendo. Depois que ela acessou esse trauma, 15 dias depois esse divórcio saiu. Eu tenho alunas da mentoria, a Thaís, por exemplo, que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, comprou a sua Porsche. A Darlene comprou sua BMW. A Débora saiu da mentoria noiva, com a aliança na mão, casamento marcado. Então, é preciso fazer sua parte, é preciso se limpar para acessar aquilo que você deseja. A mentoria são 30 dias comigo, onde eu tô lá segurando na sua mão e falando, bora! Todo dia eu tô lá, ó, vendo quais são as suas demandas, as dificuldades. A gente tem um encontro semanal, são 4 encontros. Letícia, se eu quiser entrar hoje, posso entrar? Pode e deve. Amanhã já é o nosso encontro. São 4 encontros de mentoria. Além disso, você tem acesso a todos os meus cursos gravados que vão ajudar ainda mais nesse processo de cura, de transformação, para acessar o sobrenatural. Por mais que a mentoria chame Mentoria Mente Milionária, a gente não trabalha só a vida financeira. A gente trabalha as 7 principais áreas da vida, principalmente financeira e amorosa. Mentoria maravilhosa. Você que quer entrar, clica no link da bio do meu Instagram, converse com a nossa equipe, já tira suas dúvidas e entre, porque é sempre às terças-feiras que são os nossos encontros. Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo vai estar o link também para você já entrar, tá? Deixa eu ver aqui, perguntas. Meu filho e minha nora não falam comigo há 1 ano. Fiz só o bem com ele. Nilda, ore sobre isso. Ore sobre isso. Se não é o inimigo causando divisão na sua família, ou se talvez você e o seu filho não está com o cordão umbilical cortado e isso estava afetando o relacionamento deles, porque acontece muito. Hoje em dia tem pastores, tem padres fazendo casamento sem fazer primeiro o divórcio. As pessoas se casam, mas não faz primeiro o divórcio de pai e mãe. Está na palavra. O homem se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Se tornar uma só carne, precisa ter um divórcio dos pais, emocionalmente, financeiramente e geograficamente. Deixará pai e mãe. O homem se unirá à sua esposa, se tornará uma só carne e deixará pai e mãe. Deixar pai e mãe é emocionalmente, geograficamente e financeiramente. Quantos casamentos estão destruídos aí? Muito mais por causa da relação dos pais com os filhos do que por amante ou qualquer outra coisa. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. O que eu faço para me libertar do medo do abandono? A pessoa que carrega o medo do abandono, ela tem a ferida do abandono com o genitor do sexo oposto. A mulher com o pai, o homem é com a mãe. E esse medo do abandono vem da dependência emocional. Precisa curar essa dependência emocional. É um vazio no peito tremendo. É um medo de ficar sozinha tremendo. Precisa se curar da dependência emocional. E na mentoria Mente Milionária a gente trabalha isso também, tá? Queira se curar. Aqui, a Alessandra disse que ela é cabeleireira, mas quase não tem clientes.
e tem uma angústia que ela vive de um casamento de 22 anos que está acabando por falta de respeito. Ó, provavelmente essa falta de respeito, Alessandra, vem de coisas lá atrás. Talvez o seu pai batia, agredia a sua mãe e você repetiu o padrão porque você julgou. E as clientes não estão vindo. Gente, quando o dinheiro não vem, quando você tem dificuldade em vender, quando você tem dificuldade em ser vista e valorizada pelas suas clientes, mostra travas em relação ao pai. E a gente precisa se curar, se libertar disso. Precisa se curar e se libertar disso. Pessoal, pega aí agora Mateus 6, do 14 ao 15. Mateus 6, do 14 ao 15. Se alguém puder colocar aqui embaixo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. A live vai ficar salva assim, meus amores. Mateus 6, 14 ao 15. Se você perdoar as pessoas que te ofenderam, então Deus vai liberar perdão sobre você. O perdão é um mandamento com promessa. O perdão é um mandamento com condição. Você só recebe o perdão de Deus se você perdoar aqueles que te ofenderam. Uma coisa que você perde também, eu disse, né? Quando você não perdoa, você perde saúde, você perde a paz, você perde dinheiro e você perde a presença do Senhor. Porque falta de perdão é orgulho e Deus não habita o coração do orgulhoso. A dependente emocional, ela é idólatra. A dependente emocional cria altares de idolatria às pessoas e tira Deus do lugar dele e perde a presença do Senhor. Eu lá atrás, dependente emocional, vivendo relacionamentos abusivos, eu perdi a presença do Senhor porque o meu coração era orgulhoso. Então Mateus 6, do 14 ao 15 diz o quê? Se você perdoar a quem te ofendeu, Deus te perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as suas ofensas. Nós não somos perfeitos, meus amores. Nós somos pecadores e nós vamos pecar. Quando você menos esperar, você vai pecar. E santo não é quem não peca. Santo é quem se limpa todos os dias. Quem você precisa soltar hoje para Deus agir? Quem você precisa perdoar hoje para Deus agir na sua vida? Esse final de semana eu estava conversando com uma moça que está fazendo um curso meu e todos os relacionamentos que ela entrou, repentinamente os homens a abandonavam. Ela estava ali com a pessoa, tudo tranquilo, do nada a pessoa abandonava ela. Todos os relacionamentos que ela teve, ela foi abandonada. E aí veio a consciência para ela do que aconteceu. Lá atrás, olha só como é que isso é forte. Lá atrás, quando ela ainda era muito pequena, tava mamando ainda, né? Sendo amamentada pela mãe dela. O pai abandonou a mãe. É tanto que ela teve que arrumar uma mãe de leite para dar leite para ela, porque a mãe ficou tão mal com o pai dela ter abandonado, que ela não conseguiu dar leite mais. Ela tomou as dores da mãe, meus amores. Ela tomou raiva de homem, tomou as dores da mãe por causa daquele abandono enquanto ela era pequena. E o que aconteceu na vida dela? Todos os homens que ela arrumava abandonavam ela. Se você não soltar o que está te prendendo aí, se você não perdoar, Deus não vai agir. Se você não perdoar, o padrão que você vive hoje não vai mudar. A escassez vai continuar na sua casa, as brigas vão continuar no relacionamento, a sua saúde vai continuar como está. Quem você precisa soltar hoje? Quem você julgou? Quem você pôs no pedestal e idolatrou? E olha só, Isaías 43, 25. Deus diz: Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Quando você pede perdão a Deus, quando você libera o outro, quando você perdoa, quando você pede perdão, é Deus que age. É Ele que age.
Ele que te perdoa, apaga, ele apaga. É como se ele pegasse uma borracha e apagasse os seus pecados. A Bruna Rafaela perguntando, como que eu sei que eu perdoei? Quando é uma pessoa, uma situação que você tem que perdoar e você tem consciência, você sabe que perdoou quando você lembra das situações e aquilo não te gera mais dor, não te gera aquele incômodo, aquele nó na garganta. E Letícia, como que eu sei que eu perdoei minha mãe, meu pai, o que seja? Os seus resultados. Se você não está tendo resultados, tem mágoa aí. Quando você tem mágoa do seu pai, o dinheiro tem dificuldade em vir. Você tem dificuldade de ser vista pelos clientes. Você tem dificuldade de ser vista pelos clientes. Você só atrai homens que te abandonam, homens que te diminuem, narcisistas, abusivos. Quando você ainda tem mágoa do seu pai, você tem muitas ideias, mas não consegue colocar nada para frente. É uma pessoa que fica andando em círculos. Quando você ainda tem mágoa da sua mãe, cobrança, julgamento ou pena, o dinheiro não fica na sua mão, até vem, mas não fica. O dinheiro não vem em abundância. Os seus relacionamentos são todos fracassados, seja na vida amorosa, seja nas amizades com os filhos. Você se torna uma pessoa cri-cri, qualquer coisinha é reativa. Se você ainda está aí uma mulher masculina, tem questões com a sua mãe, os seus resultados vão dizer a verdade. Pessoal perguntando sobre a mentoria. Mentoria Mente Milionária é uma mentoria em grupo, tá? Às terças-feiras, 19 horas, a gente tem um encontro em grupo, tá? Você também tem acesso a um grupo de WhatsApp dos mentorados, é exclusivo dos mentorados, onde eu tô lá acompanhando todos a todo momento. E apesar de ser uma mentoria em grupo, eu analiso as demandas individuais de cada um e vou trazendo ferramentas e dinâmicas específicas para aquela área sua que está mais travada. Entendi? O que eu gosto da mentoria em grupo é que às vezes você não sabe um trauma que você carrega e quando um colega seu vai lá e conta a história dele, você, nossa, eu também tenho esse trauma. Então é maravilhoso essa troca. Tá? Você que quer entrar na mentoria, clica no link da bio, já conversa com a minha equipe, se inscreva. Você que está no YouTube, aqui embaixo está o link para você clicar. Vem comigo, são 30 dias, é um processo profundo. São 30 dias comigo. E aqui, para a gente finalizar, eu trago Mateus 17, 21. Meus amores, olha aqui, Mateus 17, 21. Os discípulos do Senhor tentou tirar o demônio de uma pessoa e não conseguiu. Então, o que Jesus disse? Mas esta casta de demônios não pode ser expulsa senão por oração e pelo jejum. Quantas vezes você tem orado e jejuado com um propósito? Como que está a sua vida de jejum e oração? Tem demônios aí, demônios geracionais, demônios que podem estar de posse da sua alma, da sua vida, que só sai com jejum e oração, meus amores. Como é que está a sua vida de jejum e oração? Jejum e oração tem que ser um hábito. Jejum e oração te deixa sensível para ouvir a voz de Deus. Como que está a sua vida de jejum e oração? Eu conversei com uma pessoa hoje, falei assim, olha, você vai precisar fazer jejum e oração. Porque se tá tendo briga aí, tá tendo xingamento, tá tendo palavrão, tem demônio aí que precisa sair. Tem coisas na sua vida, tem pecados na sua vida, tem demônios na sua vida que só sai com jejum e oração. Como que tá a sua vida de jejum e oração? Tem que virar um hábito. Você tem que querer fazer jejum e oração. Eu não fico uma semana sem fazer jejum e oração, para estar sensível à voz do Senhor, tá? Meus amores, e nós precisamos saber que o único que morreu na cruz por nós foi Jesus. O único que é digno de louvor, de adoração é Jesus. O único que morreu naquela cruz por nós foi Jesus. O único que deve estar no centro do nosso coração, dono do nosso coração é Jesus. Nós só conseguimos ir ao Pai através de Jesus. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado,
É Ele que nos leva ao Pai. Toda oração nossa tem que ser em nome de Jesus. Só assim nossa oração sobe aos céus. Só Jesus nos salvou. Só Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados para nos libertar. E o seu coração precisa ser totalmente dele. Totalmente dele. Pessoal querendo saber sobre a mentoria Mente Milionária, só você clicar no link da minha bio do Instagram, tá? Já vai ter acesso a todas as informações. Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo está o link. São 30 dias comigo, um processo profundo de cura, para quebrar maldições hereditárias, mudar crenças limitantes que estão aí de escassez, de pobreza, de miséria, curar traumas emocionais, traumas que estão no seu inconsciente. Tudo isso eu trago na mentoria. 30 dias comigo de acompanhamento, 4 encontros, um encontro por semana, sempre às terças-feiras, às 19 horas, horário de Brasília. Eu tenho alunos, né, que moram em outros países, Japão, Bélgica, Dinamarca, e às vezes o fuso horário, eles não conseguem acompanhar ao vivo. Então, no dia seguinte, você já tem acesso à gravação, você pode ir lá assistir, já traga as suas dúvidas, as suas demandas. Tem acesso a todos os meus cursos gravados, e eu tô lá assim, ó, dedicado aos meus alunos, tá? Mentoria Mente Milionária, o valor é R$ 1.997, você pode dividir em até 12 vezes de R$ 206,54, tá? Meus amores, é essa palavra que eu tenho para vocês. Quem você precisa soltar hoje para Deus agir? Quem você precisa? Quem você precisa soltar hoje para Deus agir? Hã? E quem aí estava afastado do Senhor e hoje quer entregar o coração para Jesus entrar, para fazer morada? Quem aí está afastado do Senhor e precisa abrir o coração para Jesus entrar e fazer morada? Êxodos 20 diz: Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Hã? Quem aí hoje precisa abrir o coração para Jesus entrar? Talvez nunca aceitou Jesus no coração, talvez nunca olhou para Jesus de verdade, ou até aceitou, mas está afastado e precisa aceitar o Senhor hoje para a gente fazer uma oração aqui, vamos? E eu vou te dizer, eu era uma mulher masculina, parecia um trator. O meu jeito de falar era grossa, parecia um trator mesmo, sabe? Eu era a salvadora, a fazedora, dependente emocional, queria agradar a todos o tempo inteiro, minha vida era um caos. E só quando Jesus entrou na minha vida que a transformação veio. E eu desejo que o Senhor transforme você também. Vamos orar aqui para a gente finalizar? Vamos orar aqui para a gente finalizar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa segunda-feira eu te apresento a vida de cada um aqui hoje, Pai. Que o Espírito Santo de Deus toque em cada um. Que possa trazer cura, libertação, transformação. Que o Senhor possa abrir os olhos e ouvidos espirituais, possa abrir os olhos do entendimento. Arranca as escamas dos olhos, Pai. Arranca toda a cegueira espiritual, Pai, para que eles estejam sensíveis a ouvir a Tua voz. Que o Senhor cale as outras vozes, a voz do inimigo, a voz das emoções ruins, para que possam ouvir apenas a Tua voz, meu Pai. Que as pessoas sejam libertas desse cativeiro de dependência emocional, de idolatria, que possam abrir o coração para Jesus entrar e fazer morada e nunca mais sair. Jesus é o único que é digno de louvor, que é digno de adoração. É o único que morreu na cruz por nós, é o único que intercede por nós. É o nosso advogado, é só Jesus que nos leva até o Senhor, Pai. Que nós possamos entregar nossa vida para Jesus. Eu peço a você que ore comigo agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, declare alto aí onde você estiver. Senhor, meu Deus, meu Pai, apaga os meus pecados. Apaga os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu abro o meu coração para Jesus entrar e fazer morada. Eu declaro, fala alto aí com firmeza, eu declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor
e Salvador. E eu entrego o meu coração a Ele. Eu entrego as minhas dores a Ele. Eu entrego todas as minhas dores aos pés daquela cruz onde Jesus morreu por mim. Amém? Amém? Meus amores, quem estava afastado do Senhor, busca uma igreja. Não caminhe sozinho, porque senão você vai cair, senão a sua casa vai ficar vazia. E você vai dar legalidade para o demônio que habitava aí voltar com mais 7 piores. Não caminhe sozinho. Letícia, eu não sei qual igreja eu frequentar. Ore e fala assim, Senhor, me mostra onde o Senhor quer que eu esteja. Eu morava aqui em Montes Claros, fui para Alphaville. Chegou lá, eu comecei a ir em 2 igrejas e falei, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja, me revele. E Ele me mostrou onde Ele queria que eu estivesse. Quando eu voltei, quando eu voltei a Montes Claros, eu orei de novo, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Na igreja que eu já frequentava antes ou é outra? E Ele me mostrou onde Ele queria que eu estivesse. Entende? Busca uma igreja, não caminhe sozinha. Estar dentro de uma igreja não é tudo, mas nos ajuda também. O seu momento com Deus, seu jejum, oração, você buscando a presença de Deus é muito importante. Mas caminhar sozinho também vai te fazer cair. Tá? Que Deus abençoe seu dia, que te faça refletir sobre tudo que eu trouxe aqui hoje. Quando você solta, Deus age. Então que o Senhor te revele hoje quem você precisa soltar. Quem você precisa perdoar para viver os sonhos de Deus para sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.